Olá, 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 boa tarde, minhas amigas aqui do Instagram, Mulheres do Vinho, minhas amigas queridas. Hoje temos uma live extra, hoje temos um café com vinho, edição final de semana. E para esse café com vinho vai acontecer uma coisa muito especial, que é justamente a gente fazer uma entrevista. Vou entrevistar hoje a minha amiga do vinho, minha queridíssima aluna, minha castelhana querida, Célia, que já está chegando aqui. Oi, Célia, tudo bem? E aí nós vamos bater um papo aqui muito legal nesse nosso café com vinho com a Célia. Célia, você já está aqui, agora é só você, acho que pedir isso, solicitar para participar do vídeo. Muito bem. E aí eu já vou aqui ver. Funciona mesmo. Deixa eu posicionar aqui. Célia, deixa eu ver. Já coloquei enviar, entrar ao vivo. Ah, agora é só posicionar. Ai, Célia, oi, boa tarde. Tudo Agora é bom? só a gente meio se posicionar aqui, ó. Tá me vendo? Não, não estou te vendo. Engraçado, outro dia eu fiz uma live com alguém que também aí eu não estava vendo a pessoa, eu tô te vendo. É, Você você não está me consegue me vendo? ver? Tô, Eu estava mas te vendo antes, mas depois que você me adicionou, eu não consegui mais te ver. Será que eu porque tenho que mexer em alguma coisa? pois Estou ruim nisso. eu não sei, outro dia eu fiz uma live também, porque assim, eu tô dividindo tela com você. Na verdade, eu fico numa É. parte, você fica em outra. Mas Uhum. aí você quer ver se é o seu vídeo? É engraçado. Será que eu tirei meu vídeo? Não, não sei. Ah, tô te vendo perfeitamente. Você não consegue me ver? Eu não consigo te ver. Eu tenho que mexer em alguma coisa aqui, será? Não sei, porque outro dia aconteceu isso, eu não consegui mexer em nada, não. Acabei fazendo a live sem ver mesmo. Bom, então vamos fazer sem ver. Ah, caramba. É ruim, né? Eu não sei por que que Ah, aconteceu, se é só o meu, porque o deixa eu dela ver aconteceu aqui. só que era o contrário, eu estava na live dela, e eu é que não me via. Agora, agora eu não vendo nem a mim mais. Deixa eu ver. Que Ah, agora voltou. estranho. Será que tem alguma configuração? Vamos perguntar para as universitárias aqui. Eu não sei, eu também deixo o meu Instagram nesse celular que é muito fraquinho. O outro celular eu tirei o Instagram. Eu Olha, não aqui deixa eu sei. ver, tem câmara, nenhuma solicitação para coorganizar, não. Você quer pedir uma solicitação para coorganizar comigo? Será que é coorganizar? Pedidos para participar, nenhuma solicitação para coorganizar. Aparece alguma coisa para você de coorganizar a reunião? Será que é isso? Não, não. Então vamos fazer uma coisa, ó, sai um pouquinho, eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou te convidar para entrar. Pessoal, galerinha Saindo. que tá aí, dá um tempinho aí. Problemas técnicos de Instagram. Vamos falar com Mark Zuckerberg. Peraí. Sai dela, sai agora. Sai. Isso. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui. Oh, meu Deus. Agora que eu venho aqui, pronto, convidei. Vamos ver se assim vai. Fiz um convite. Sério, eu fiz um convite para você. Agora acho que você tem que aceitar o convite para participar. Aí você ativou o vídeo, aceitou. Agora você tá se vendo? Eu não te vejo, não. Ah, que caramba que é isso? Eu não sei por quê, Célia. Tem um X aqui, eu vou aproveitar. Se eu precisar entrar de novo, você me convida, tá? Tá bom, então não precisa me ver, mas você tá se vendo. Pensa que eu tô aqui com você, Não, tá não bom? deu certo. Melhor assim, então. Pensa que eu tô Acho que é aqui com melhor você deixar e vamos que assim. vamos, porque não sei o que aconteceu, não. Não É. não sei, esses negócios, esse robô, essa atualização. Eu estou tentando botar aqui. Bom, mas estamos aqui, tudo bem aí, Célia? Preparadíssima? Tudo, tudo Então, eu vou bem. começar aqui o nosso café com vinho. Hoje é um café com vinho de tarde, um café com vinho especial. Então, para começar um café com vinho, a gente precisa de café e de vinho, né? Então, Pois ó, é. para Eu só tô... você também tá com vinho aí? Como é que você está? Muito bem, olha lá. A Célia está com tinta, eu estou Eu com tô um com vinho branco. aqui. Muito bom. Eu Bom, então tô isso com é vinho ótimo. tinto, Então, tá? tá, eu estou com um branquinho aqui, refrescante. É. Então vamos lá.
Vamos começar. Célia, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar meu convite, né, de compartilhar comigo nessa live um Imagina. pouco de bater papo, né, sobre vinho, sobre as mulheres do vinho, sobre a castelhana. E eu quero começar, na verdade, até para posicionar todo mundo, em primeiro lugar, de fazer duas perguntas básicas. Primeiro, você é aluna da Castalha? Eu sou aluna da Castalha desde 2020. Eu participei da primeira jornada virtual e me tornei aluna. Ah, muito bem. E hoje em dia, depois de ser aluna, você pode dizer que você já sabe escolher um vinho para você arrasar nas suas harmonizações? Ah, eu posso, com convicção. Ai, que delícia! Então, ótimo, muito bom. Então, por isso mesmo, eu quero te fazer agora uma pergunta. Eu queria primeiro, né, que a gente compartilhasse um pouquinho da sua história, de dizer como é que era antes, né, como é que você começou com o vinho, para depois a gente comentar um pouco mais sobre aí a sua trajetória, né, e também comentar um pouquinho do que você está fazendo aí para arrasar com seus vinhos, tá bom? Então, assim, conta pra gente um Ultimamente eu pouquinho estou como é meio que você devagar, né? É começou. por isso que eu quis participar hoje. Oi? Ultimamente eu ando meio devagar lá na Castalha, até por isso que eu quis participar hoje, porque durante a semana não está sendo possível para mim, né? Até porque a gente está meio num período de férias mesmo, né? Agora em É, janeiro, fevereiro, a gente está um pouquinho de é, férias, a gente só está agora esquentando os tamborins, a gente retoma mesmo, né? As nossas aham, encontros semanais aí depois do carnaval, né? é, Mas aqui, mas é muito legal estar sempre em contato com vocês, como a gente tem um grupo de WhatsApp também, a gente está sempre em contato, né? Mesmo ah, que não sim, tenha nossas reuniões. E você, é. como é que você começou mesmo lá no vinho, Célia? Como é que você começou a gostar de vinho? Como eu comecei antes da Castalha, Antes da Miriam, Castalha, na sua vida pessoal, assim, como é que o vinho entrou na sua vida é. pessoal? Eu vou fazer bem resumido, porque a história é longa, né? Eu comecei a gostar de Sim. vinho. Eu comecei a gostar de vinho, eu tinha aproximadamente uns 25 anos de idade, né? Naquele tempo eu saía com uns amigos que gostavam de vinho e sempre saía para algum evento, depois jantar junto, coisas desse tipo. Eles acabavam pedindo vinho e a gente compartilhava o vinho e as refeições, tudo, dividia tudo. E foi assim que eu comecei. Comecei com vinho branco. Eu gostava mais quando eles pediam um vinho que fosse levemente adocicado, né? Por exemplo, um Riesling, alguma coisa assim. E depois eu comecei a degustar os vinhos tintos, gostei muito e comecei a fazer aquilo que eu acho que a maioria das pessoas fazem, né? Quando elas começam a conhecer o vinho tinto seco e gostam, acabam deixando o vinho branco de lado. E naquele tempo eu nunca pensei em tomar vinho rosé. Então, Hum, a experiência era essa. Também trabalhei em umas empresas que tinha pessoas que gostavam muito de vinho, sabia que eu também gostava. Às vezes me davam um livro a respeito de vinhos, me dava presentes com garrafas de vinho, coisas desse tipo. Mas eu conhecia muito pouco, né? Eu comecei a conhecer mesmo, embora eu tomasse bastante vinho, assim, desde aquele tempo, eu não conhecia essa variedade de uvas que agora eu sei que existe. Eu não sabia apreciar o vinho branco, não sabia apreciar muito menos o vinho rosé. Para mim era o vinho tinto e no máximo um espumante. hum. Eu acho que esse é o caso de muitas mulheres também, por isso que é legal a gente bater esse papo aqui, porque eu também era É, assim. Na minha época é. também, deve ter sido um pouco a sua época, que começaram a surgir aqueles vinhos da garrafa azul, que era meio Isso, adocicados, era o 2000, limão, que é. era o vinho de coquetel, né? Os coquetéis empresariais, tudo que era corporativo ou casamento. Foi que nem a fase do Lambrusco também, lembra? Que depois teve uma fase do Lambrusco, depois do Prosecco. Tem É, umas fases no vinho que é engraçado, né? Assim, é. muito legal você falar isso. Mas, Célia, uma pergunta também. Naquela época, você já pensava nessa questão de harmonizar vinhos? Ou isso acontecia naturalmente? Olha, Vocês pensavam nisso? Lilian, Você falou que os amigos é que escolhiam os vinhos para você, você tudo bem, você ia na deles e tá beleza, joia. Era uma maneira aí de começar. Mas e a harmonização? Alguém pensava nisso ou não?
Não, ninguém pensava, né? Eu acho que eles, como eles conheciam mais sobre vinhos, na família deles, eles estavam mais habituados a comprarem vinhos. E naquele tempo eles viajavam, traziam vinhos. Então eu acho que eles tinham um pouco mais de conhecimento, mas eu não tinha. Mas assim, eu posso dizer que os pratos que eu tive a oportunidade de degustar com os vinhos que eles serviam também, mesmo quando era fora de restaurante, quando era na residência de algum deles, assim, eu achava que combinava muito, eu gostava, e eu gostava, embora eu não fizesse isso, principalmente em reuniões, assim, sociais, tudo, mas eu gostava de prestar atenção quando eu levava a taça à boca pela primeira vez, eu dava uma disfarçada e tentava sentir o aroma do vinho. Eu gostava de sentir o aroma do vinho. Que legal, Mas Célia, eu que legal. achava que eu tinha que fazer muito, muito disfarçadamente isso, né? Olha que coisa! É, Olha que mito legal! Por que que você achava que tinha sido? Porque passava vergonha ou porque você sentia o quê? Que não porque, era uma coisa para por exemplo, fazer? Ou porque você em tinha medo reuniões de assim, fazer e alguém perguntar alguma coisa? não, primeiro que eu não sabia, né? Não sabia nada a respeito de análise sensorial, nada, absolutamente nada. Eu aprendi isso em 2020 com você. Mas quando eu levava a taça à boca, eu percebia que tinha um aroma e eu gostava de sentir. Então, Ah, depois de algum tempo, propositalmente eu procurava sentir esse aroma, você assim. fazia Eu não, devagarinho, né? Você não aproveitava para distinguia, levar eu na não boca conseguia assim. distinguir, mas eu não conseguia distinguir nada, mas era um aroma que me agradava, eu achava agradável. Porque é verdade, quando a gente começa a levar o vinho aqui, ó, os aromas são voláteis, eles já começam a aparecer aqui, ó, na hora que você está ainda com a taça indo para a boca, né? E se a taça Sim, sim. de um tamanho maior assim, você já começa a sentir aromas, né? Que legal. O que eu fazia, eu demorava mais para dar o primeiro gole, né? E Uhum. sentia um pouquinho os aromas. Boa estratégia, hein? Já era uma estratégia pré-mulher do vinho aí, já. Ô, Célia, mas aí mas vocês sempre comiam com vinho, né? Não tinha muito esse papo de só beber vinho, De um não, ou modo tinha? Porque geral, tem gente que. não, de um modo geral, a gente tomava vinho em restaurante quando ia jantar, normalmente era jantar, né? Ou Uhum. então, quando nos convidavam, assim, na casa de alguém, também servia as entradas até o jantar, e eles serviam sempre vinhos, de modo geral, vinhos tintos, mas também serviam espumantes, que eu também sempre gostei muito de espumante. Ah, joia, muito bom. Então a Né? gente já está falando aí de dois tipos de vinhos dos nossos 6 tipos que a gente tem para estudar, né? Aí É. depois, o que que aconteceu? Como é que você soube da castanha? Como é que a castanha entrou na sua vida lá em 2020? Então, eu trabalho na mesma, né, trabalho no Banco do Brasil, eu conheço a Patrícia Pellegrini, e conheci a Patrícia há muitos anos, nem ela sabia que eu gostava de vinho, e nem eu sabia que ela gostava de vinhos. Porém, na pandemia, um dia conversando pelo WhatsApp, eu falei para ela que eu estava participando às sextas-feiras com os meus amigos de live pela internet, e ela me falou, eu fiquei sabendo por aí, que ela participava de uma live às quintas-feiras com as mulheres do vinho. Ela me falou que ia começar uma jornada na semana seguinte e me convidou para participar. Aí eu aceitei o convite dela e foi assim que eu conhecia a jornada e soube mais a respeito dela com relação a vinho. Eu acho que ela foi a pessoa que fez a primeira live com você sobre vinhos, a primeira live assim nessa era virtual, aí vamos falar assim. Eu assisti a É live que verdade. você fez com ela também, gostei e comecei a participar. Aliás, um beijo para a Patrícia, né? A Patrícia, É, dentro um da minha beijão para história, Patrícia. quem Graças assiste a a ela, primeira, então. graças a elas nós estamos aqui. Eu também, viu? Eu também, sabe por quê? Quem assiste a minha primeira aula vê lá na minha história que eu voltei da Espanha, aí não tinha com quem degustar, não tinha amiga nenhuma, não tinha ninguém, tava a coisa meio ruim pro meu lado, e aí eu resolvi chamar umas amigas para a gente começar a degustar juntas. E ela foi a primeira amiga que eu chamei, porque ela também era do banco, eu Uhum, trabalhava antes com ela no outro banco, né, no Banespa, e ela já era minha colega uhum. de lá, no Banespa,
E aí foi ela que eu chamei, a primeira pessoa que eu chamei foi Aham. ela para a gente começar a degustar juntas e chamar mais uma galera, e ela topou na hora. Então ela é uma castelhana É, raiz de primeira hora. é, Ela é a primeira discípula é. de Ela é Castalha, assim. porque É, ela topou na hora e a gente começou, e olha o que a gente fazia no Tatuapé, e ela mora em Santana, para quem não é de São Paulo, tá? é, São bairros próximos, mas não é junto, é, tá? Mas ela vinha e era presencial, né, naquela é. época, né? E ela vinha, graças a ela que a gente está aqui na Castanha também. Ela é É, e no último evento cofundadora ela da foi também, Castanha. né, presencialmente. É, isso aí. Legal. E aí você participou da jornada. Sempre depois de uma Aí, jornada eu abro a oportunidade de entrar para o curso, né? Que aí sim é um curso fechado, mas isso. exclusivo para mulheres, né? E aí você topou a parada. Então, Você foi lá e vou fazer o naquela, curso. naquela jornada, assim, eu achei impressionante como em 3 dias eu ampliei, assim, o meu conhecimento a respeito de uvas e vinhos, né? Nós pudemos, naquela jornada, nós fizemos umas experiências de degustação, bem básicas, mas fizemos. E daí você abriu o curso, eu queria continuar aprendendo, eu queria me aprofundar, aí eu me inscrevi e estamos aí até hoje. Eu só gostaria de ser uma aluna mais aplicada, né? Mas me falta um pouco de tempo, sabe, Lilian? É, eu sei que, na verdade, eu sei a verdade de vocês, mulheres do vinho. Vocês É, nunca querem passar de ano. Vocês querem ficar repetindo todo ano, vinho, vinho. Esse é um curso que nunca termina. Ninguém quer se formar. mas olha, eu acho que é um curso que não dá para se formar, Não, porque não dá. A todo ideia ano, é olha, eu comecei em 2020, eu já estou indo para o quarto ano, e todo ano eu descubro umas uvas novas, faço umas harmonizações diferentes. isso mesmo, gente. Porque, assim, a É, ideia, né, do vinho é que ele realmente... Assim, uma coisa é você aprender, eu acredito, né? Você, hoje em dia, deixa eu até te perguntar isso, você, hoje em dia, se sente capaz em escolher esse vinho, em arrasar nas suas harmonizações, porque você já adquiriu a técnica, né, do vinho, você já adquiriu essa é, parte de como fazer. Mas, claro, tem tantas uvas, tantos vinhos, tantas coisas que vão surgindo novas também, porque o vinho não é estático, sim. né? O vinho não é uma coisa, é Uhum, uma coisa dinâmica. Que, então, na verdade, a é, gente vai estar sempre aprendendo. Eu também estou sempre aprendendo e sempre tendo oportunidades de degustar vinhos novos, aprender de rótulos novos, uvas novas, né? E é isso que é legal, porque você tem a ferramenta para navegar nisso, né? Isso que eu acho que é legal. é, Você dominando a ferramenta, né? Aí você vai, né? Aí assim, evoluindo cada vez mais, né? Isso aqui é legal também. E, eu Célia, mas eu acompanhei. também soube, eu vou contar aqui para as nossas amigas aqui da internet, só entre É, nós duas e todo mundo aqui da internet, tá? Eu soube que também você fez um curso de cozinha, de culinária, online, não foi isso? eu gosto da culinária, né? E ainda na pandemia eu tinha vontade de fazer um curso de básico de cozinha francesa. Eu me inscrevi 2 vezes no Senac, tudo, que o curso seria presencial. Aí tinha aquela expectativa que fosse acabar a pandemia e o curso ia tomar forma, mas pelas as 2 vezes o Senac cancelou, chegou a devolver o que nós pagamos e esse curso presencial não aconteceu. Depois, quando acabou a pandemia, parece que é um curso que não reuniu o número de pessoas que precisava para começar. Eu contratei um curso pela internet, de culinária francesa básica também, e fiz pela internet, né, com o Cloto Agro, e gostei bastante, bastante desse curso. E aí eu vi que eu também cheguei a me inscrever num curso específico de risotos, que eu também gostei bastante. Ainda não terminei esse curso, ele não tem prazo, né? Eu posso assistir às aulas quando eu quero. Ainda tem aulas para eu assistir, mas é bem bacana e eu percebo o seguinte: todos esses chefes, tanto na culinária francesa, na italiana, eu acho que dá para dá para ir para várias cozinhas. Mas esses especificamente, eles usam muito vinho, né, nas preparações. Aí eu aprendi com eles que
deveria usar para preparar o meu risoto, por exemplo, não um vinho baratinho, assim, que não é legal para tomar sozinho. Não, deveria escolher um vinho que eu depois vou harmonizar, fazer a refeição junto com o vinho, porque isso vai contribuir para o melhor resultado da preparação do prato também, né? E também é uma Uhum. experiência bacana que eu faço. Ô, Hoje Célia, você eu tocou. escolhi um vinho bem específico. Agora para 2024, como eu já venho há bastante tempo aqui nesse mundo do vinho, né? Eu falei, 2024 eu quero mais experimentar vinhos de uvas que eu ainda não conheço. Então hoje eu fiz uma Hum, experiência diferente e fiquei bastante satisfeita com ela também. você, então, sua meta de mulher do vinho, de castalhana, é provar uvas diferentes, sair da zona de conforto, né? E partir para a ação É, aí com novas uvas, novas aventuras aqui no nosso mundo paralelo das é, mulheres do vinho. Deixa eu te é. contar uma coisa. Nessa nossa jornada de agora eu estou terminando uma jornada essa semana, amanhã termina a jornada, vou abrir as matrículas para o novo curso, né? Na Aham, segunda-feira, que chama de Degustar Feminino. E você tocou em dois pontos que eu acho bem legal para as meninas novas, aquelas que ainda não conhecem, que é uma coisa, é, lá na aula eu falo que vinho não se bebe, vinho se come. E você tocou num aspecto interessante. Eu falo muito isso no sentido, dois sentidos, no sentido de que a gente deve mastigar o vinho para a gente sentir o vinho, no sentido mais também conceitual, que na Europa vinho faz parte da dieta mediterrânea, então ele é um alimento, até por lei ele é considerado um alimento. Mas você me deu aqui um terceiro aspecto, que vinho se come também, porque você cozinha com vinho na Europa, né? Você cozinha sim, com vinho, você está comendo o vinho também, né? sim. De uma certa maneira. Tem muita E aí, preparação que leva vinho. muito legal. E o mesmo vinho, é um erro muito grande realmente você pensar que você vai cozinhar com vinho baratinho para depois servir aquela comida com um vinho especial. Porque os grandes É, chefes, na verdade, que não são bobos nem nada, eles abrem o vinho para cozinhar, mas eles já vão dando umas, né, eles cozinham bebendo uns golinhos de vinho também, né? Você faz isso, Célia? Eu Você também abre a gosto muito, garrafa, coloca lá enquanto eu no estou cozinhando, risoto, de bebericar um vinho. Eu gosto. bebericar o vinho, né? Não é sempre, Então, né? Hoje mesmo eu não fiz isso, mas pro almoço, mas eu gosto muito de bebericar um vinho quando eu estou cozinhando. enquanto está cozinhando, né? Isso é uma prática muito legal também, né? E uma das É, coisas também que a gente fala muito, né, na Castalha, é esse prazer sensorial, né, que os vinhos trazem para a gente, né? Esse prazer da comida com o vinho, né? Esse acompanhamento. Então, você, ao fazer o curso, né, você juntou as duas coisas, que é justamente a questão da harmonização. Mas eu queria te perguntar um outro detalhe, que eu acho que também tem muito mito, muito medo das mulheres, quando elas vão entrar num curso. Isso caiu um pouco por terra na pandemia, mas agora que está todo mundo voltando no presencial também, que é essa história de aprender no online. Você aprendeu a cozinha no online e o vinho no online. Então, eu te pergunto, você acha que é realmente fácil e possível você aprender no online a degustar e a harmonizar? eu acho que é totalmente possível. E você Até teve porque, alguma assim, dificuldade? Pode falar. é, eu sou uma pessoa, né? Eu morei junto com a minha mãe até o ano de 2017. Eu não Uhum. cozinhava. Eu cozinhava às vezes, no sábado, no domingo, um prato diferente. Eu sabia fazer meia dúzia de pratos. É, eu não sabia fazer comida do dia a dia, porque minha mãe fazia tudo, né? E ela cozinha Uhum. muito bem. Só que ela, assim, ela não ensina, né? Ela não sabe ensinar. Uhum. Então, quando eu tinha uma receita boa, eu fazia lá um estrogonofe, fazia um salpicão, fazia umas coisas que eu gostava de fazer, mas era de vez em quando. Em 2017, quando eu comecei a morar sozinha, eu comecei a precisar cozinhar para o dia a dia. Aí eu já comecei a aprender pelos vídeos que eu pego pela internet, eu pego até hoje. Rita Lobo, essas coisas Uhum. que estão aí todo dia. O chefe Taíco, que eu gosto muito das receitas dele. Então, por aí, para uma pessoa totalmente inexperiente, eu já vi que se você pega
uma receita boa, uma aula boa de um profissional bom, você já consegue fazer. E consegue ter um resultado muito satisfatório, né? Aí, com as especialidades lá da cozinha francesa, dos risotos, e do vinho, não é diferente. Pelo contrário, porque você vai cada vez mais ganhando experiência, você passa a prestar muita atenção nos detalhes, e esses profissionais, eles são muito bons, eles não escondem nada. Pelo contrário, eles querem que você realmente teste e acerte, para continuar até prestigiando, né, o trabalho deles. E eles se colocam também na posição, né, de quem tá, do aprendiz, né, que eu acho que é legal isso daí, né, também. E são pessoas, assim, que dominam muito os assuntos com muita propriedade, então eles realmente estão dispostos a ensinar e querem que as pessoas saiam realmente bem, né? Eu acho que eles têm um objetivo... E no caso do vinho, eu sei que tem muitas mulheres que às vezes pensam assim, Lília, mas eu não estou aí com você para sentir o seu vinho e tal. O que você me diria disso? Quando a gente está fazendo e aprendendo. Eu sempre penso assim, com você, eu acho que nós, tanto as suas novas alunas como nós tivemos, vai ter a oportunidade de conhecer as técnicas da análise sensorial e tudo mais, vai poder treinar, vai poder até inclusive entrar lá no grupo que treina semanalmente, vai observar as experiências das colegas, tudo, né? E vai ter as próprias experiências, e isso é uma aprendizado constante, e com o passar do tempo, tudo bem. Às vezes, às vezes, como você mesma fala, de um modo geral, as experiências são boas, mas às vezes a gente faz uma experiência que não dá aquele resultado que é o esperado. Mas a gente aprende com o que não foi muito favorável também, né? Então, eu acho que tudo Sim, isso é claro. muito válido. Porque muitas vezes a gente é que nem quando a gente erra na receita, né? A gente aprende a não errar na próxima vez que for fazer a receita. Então, quando a gente erra na receita, não é para nunca mais fazer a receita. A minha mãe também ela cozinhava muito, mas também era um pouco isso. Eu ajudava ela na cozinha e fazendo algumas coisas, mas ela fazia coisas para fora, né? Ela vendia coisas para fora. Então, claro, a responsabilidade dela era muito de fazer certo sempre, porque ela vendia, né? Mas quando ela começou a aprender, ela fazia muitas vezes, eu lembro dela fazer às vezes uma nova receita, alguma coisa nova, ela tinha que fazer, pegava, né, alguma coisa, ela fazia muitas vezes pra gente até ela ficar boa naquilo, para depois ela poder vender, né? E não dava para ela vender o negócio tudo torto, né? Mas, particularmente, eu acho que com relação ao vinho é muito mais fácil do que com relação à culinária, tá? Eu também considero, apesar de que eu sei que às vezes na mente das mulheres fica aquela ideia, né? Eu sempre falo, né, Célia, que na verdade a gente está fazendo juntas, mas o nariz é de cada uma, né? A boca é de cada uma, o nariz é de cada uma. Isso que eu ia falar no início também, e eu acabei pulando. Mas eu penso o seguinte, mesmo antes de começar a estudar, e agora que eu já tenho bastante conteúdo, assim, aprendi bastante conteúdo, eu acho que o vinho, cada vez que você toma um vinho, é uma experiência. Às vezes é o mesmo vinho, você gostou tanto dele, foi tão legal naquele almoço, naquele jantar, com aquelas pessoas, eu vou comprar esse vinho porque eu adorei. Você compra o vinho, aí você abre esse vinho num outro dia, numa outra realidade, fala, nossa, mas hoje ele não está tão bom como estava naquele dia, sabe? Então eu acho que o vinho é um conjunto de coisas, né? E a partir do momento que você passa a entender as características dele, a apreciar, aprender a apreciar as características dele, eu acho que se torna mais fácil, né? Mas você tocou num ponto muito importante. Por que naquele dia funcionou tão bem e hoje está diferente, né? E esse é um dos pilares da Castalha também, né? Que é você degustar com prazer entre boas amizades. Porque realmente o vinho muda na ocasião. O mesmo vinho, da mesma safra, da mesma uva, do mesmo produtor, ele pode mudar, inclusive, por conta da ocasião, realmente, da companhia. Você não harmoniza só a comida, a harmonização é um conjunto de sensações, né? Que começa com as suas próprias sensações, mas que a experiência, ela envolve tudo, inclusive o ambiente,
a taça, né? A taça, É, o visual. A gente fala muito na gastronomia, né? Que o prato a gente come pelos olhos, né? A comida você começa é, a comer pelos olhos e o vinho também. E às vezes a gente passa tão rápido pelo visual do vinho, né? E as é, pessoas que estão com a gente, elas vão, é porque o vinho é algo sensorial, e aí essas sensações também do momento ficam com a gente, né? E aí, nesse é. sentido, eu queria falar com vocês dos nossos momentos Castalha, né? Dos nossos jantares das mulheres do vinho, que são os momentos que a gente Maravilhoso. compartilha, né? É. Ah, no presencial. A Célia, a Célia, o ano retrasado, no nosso jantar das alunas, ela estava com muito medo, né, Célia? Você me ligou falando, Lília, estou com muito medo. Conta pra gente o medo que você estava, Célia. Estou com medo do vinho, Lília, socorro. Calma, amiga. As amigas estão juntas e unidas para enfrentar este vinho. Não fique com medo do vinho. É. Conta. Precisei de Como é ajuda, né? que... Hã? Preciso de sua ajuda. Olha a ajuda que a Célia me pede. Conta aí para elas o que você me pediu de ajuda. Pensa bem, gente. Pensa bem. Então, né? Por conta da experiência na Castalha e como tudo começou em tempo de pandemia, como eu falei, eu me reunia com algumas pessoas com quem eu trabalhei na década de 80, que nós somos amigos até hoje, e eu me reunia com esse pessoal às sextas-feiras, cada um tomava o que queria, eu tomava vinho, tinha gente que tomava até uma branquinha, e ficava conversando lá 3 horas, e aí, como era na sexta-feira e eu comecei a participar da Castalha, eu já começava a contar da Castalha lá para eles, daí uns colegas meus falavam assim, nossa, acho que a gente vai ter que colocar saia para participar dessa Castalha. Começaram a ficar curiosos com relação àquilo que eu explicava lá para eles. Mas daí, inclusive nesse grupo aí que eu participo até hoje, nessas reuniões aí, às vezes tem os encontros presenciais também, o da empresa ele também participa, né? E ele é uma pessoa que é muito agradável, que gosta de estar ali junto com os ex-funcionários e tudo mais. Aí ele percebeu que eu estava nesse mundo aí do vinho, e fora isso, né, em 2019 eu organizei, depois que começou a ter a vacina, tudo, já estava todo mundo vacinado, porque eu sou uma pessoa das mais novas naquele grupo. Então, tinha que estar todo mundo vacinado para não correr risco. Em 2019 já estava todo mundo sedento, assim, de fazer alguma coisa presencial. Aí eu organizei um churrasco para 54 pessoas lá desse grupo que eu participo também. Todos eram ex-funcionários. E eu fiz lá na ABB, que é o Clube do Banco do Brasil. Nós organizamos um espaço privado lá, reservado só para nós, e passamos o dia lá, fizemos um churrasco, levamos até vinho. Eu levei algumas garrafas de vinho, quem já gosta também, eu cheguei a levar Taná, porque era churrasco e tudo mais, Malbec, coisas assim. E teve um grupinho que gostou de fazer a harmonização lá de algumas carnes com vinho. Aí o presidente, ele me falou que ele tinha 2 vinhos de guarda, que ele havia comprado há muito tempo, e ele queria me dar um de presente, porque eu tinha organizado lá o evento, né? Aí ele tem um Chateau Margaux e um Brunello de Montalcino. E ele perguntou assim, qual que eu queria. Eu fiquei muito sem graça eu sei que são vinhos mais caros e tudo mais, fiquei muito sem graça de escolher o Chateau Margaux, né? Oh. Daí eu falei que eu ia escolher o Brunello. E ele pegou e me deu o Brunello, eu guardei, acho que por mais de um ano. Mais, né, Lilian? Porque o nosso primeiro encontro foi em 2022, né? Porque também a gente ficou Eu guardei. esperando o negócio da pandemia, a gente tentou fazer em 2021, mas retomou o negócio da pandemia, nem todo mundo estava vacinado, estava vacinado, mas retomou de novo, ficou aquele, né? Eu falei Aí a gente 2019, mas acho que me perdi no tempo. Na verdade, eu acho que o encontro foi em 2022, em 2021. foi em Eu julho. guardei o vinho, acho que por uns 6 meses. Foi em E o julho, nosso né? encontro foi em 2022. Aí eu guardei esse vinho e levei em 2022 para o jantar da Castalha. Não, mas Ainda ela, bem que não, deixa eu contar. Ela não levou para o jantar da Castalha. Ela me ligou e falou: Lília, tô com medo desse vinho, porque esse vinho tem mais de 20 anos.
Ele tem mais, é um Brunello, né, de 20 anos. Eu não vou saber abrir, eu não vou. E se ele tiver estragado? E se ele tiver podre? E se ele tiver ruim? O que eu vou fazer? De levar, ele tá estragado. O que eu faço? Eu falo, não, amiga é para essas coisas. A gente faz sacrifícios pelas amigas, porque nós somos castelhanas, para o bem e para o mal. Traz para cá. Traz para o jantar que a gente enfrenta juntas esse Brunello. Pelo amor de Deus, um puta vinhaço desse. Vamos agradecer ao presidente, gente. Vamos agradecer ao presidente, porque graças a Célia e ao presidente... Você fez aquele filminho lá do jantar a respeito do Brunello. Eu mandei para ele, né? Mandei lá no grupo. E ele ficou muito, assim, contente de ver que agradou tanta gente, né? Ele ficou muito satisfeito. Nossa. Há pouco tempo também teve uns aniversários. Não, vamos contar os bastidores, né? A rolha esfarelou, entendeu? Teve que decantar, né? A gente teve que decantar, todas essas histórias. Mas o vinho estava bom, e além do que, claro, que eu fiz a minha pesquisa de base. A gente tomou esse vinho no melhor momento, no momento ótimo de vida dele. Um vinho com 20 anos que estava no auge dele, na verdade. Porque lembra que ele nem estava, nem o aspecto dele era um vinho tão envelhecido assim, né? Estava excelente. Olha, graças a Célia, graças às mulheres do vinho, graças às mulheres bondosas. Oi? Eu vou te contar uma novidade. Qual? Essa semana teve aniversário lá nesse grupo aí que eu participo. E ele falou assim... eu não te dei ainda o Margot, né? Daí eu falei assim, olha, se você me der, quase que eu pedi, né? Eu falei assim, olha, se você me der, eu vou levar para o jantar das alunas. Aí ele não falou mais nada, então não sei se eu vou ganhar ou não. Esse ano, não sei quando vai ser o presencial desse grupo ainda não marcaram, sabe? Mas, Zélia, mas uma coisa que eu falo para as meninas lá na jornada também é assim, ó, quando a gente começa no vinho e quando a gente entra para o mundo paralelo aqui das mulheres do vinho, coisas boas começam a acontecer com você, viu? Se antes já aconteciam coisas boas, coisas melhores ainda começam a acontecer com você. É verdade. E tanto é que no jantar deste ano, né, no final do ano passado, a gente também degustou uns vinhos bem interessantes, né? A gente degustou Peramanca. Peramanca branco e Peramanca tinto. Amigas, Peramanca também. Por quê? Porque quando a gente está entre mulheres, são vinhos, para quem não conhece, para ter uma ideia, são vinhos. O branco é de R$700 para cima e o tinto é de R$4.000, tá? Mas, obviamente, eu trouxe diretamente de Portugal, tá? Então, pagamos mais barato. Mas, quando a gente tem amigas, a gente consegue compartilhar esse tipo de vinho, né? É bem mais barato. Mas graças a ter amigas também, porque mesmo ele sendo mais barato, ele é caro, tá, gente? Né? E não dá para você... E também é o seguinte, esse tipo de vinho, né, Célia? São vinhos tão especiais que não é para você tomar uma garrafa inteira sozinha, escondida no fundo do porão. Não é essa a ideia. Tem que ser uma ocasião especial. Exatamente. É o tipo de vinho de uma ocasião especial, com pessoas especiais, para ele se tornar memorável, para ele se tornar marcante. Não sei se vocês lembram, agora até me lembrei daquele filme Sideways, é um filme americano, que o cara guarda, lá da Califórnia, que o cara guarda uma Pinot Noir também por não sei quantos anos, 20, 30 anos lá, para uma ocasião especial que nunca chega. A ocasião especial ele deixa passar várias ocasiões especiais da vida dele, sempre querendo uma ocasião especial. Isso também acaba sendo aquele filme, é um alerta também. É um filminho meio antigo, mas acho que ainda está por aí. E aí, no final das contas, sabe qual foi a ocasião especial dele? Ele pega a garrafa de Pinot Noir, que acho que era um Borgonha, enfia dentro de um saquinho daquele, que é proibido beber, né? Nos Estados Unidos é proibido beber na rua, assim. Ele esconde dentro de um saquinho, entra no McDonald's, pede um hambúrguer, abre a garrafa e toma no gargalo. Meu Deus! Sozinho! Porque a vida dele tinha passado tantas coisas que naquele momento ele estava sozinho. Sem ninguém, sem a mulher, sem os amigos, sei lá o que ele fez. Fez uma atrapalhada na vida dele. E aí você vê que interessante, né?
Você falou um ponto muito importante. E às vezes você está com um vinho mais simples, tá? Um vinho do mais simples, básico possível, e você tem um momento ideal com seus amigos e também se torna E acho que memorável aquele aquele dia é vinho. maravilhoso. Exatamente, ele é maravilhoso, porque você está no momento É, certo, com as pessoas certas, com o vinho certo para aquele momento. Eu me lembro também de vinhos, por exemplo, lá na Espanha eu fazia muito caminhada, de domingo tinha lá uns grupos que faziam aquelas caminhadas, sobe montanha, desce montanha, né? Sobe morro, no campo, lá perto sei. de Madrid tem lá. E aí, toda vez que terminava lá pelas 3 da tarde de caminhar, sempre caía num povoado, num pueblo, né? Numa cidadezinha. E sempre terminava num É, bar, né? Claro. A é, caminhada terminava no bar. E no bar o que que tinha? Tinha a comidinha quentinha e um vinho quentinho, um vinho quentinho não, um vinho do povoado, que a gente tomava ali, aquele vinho. Não sei nem que vinho era, sei. mas aquele vinho era tão gostoso naquele momento, era tão Aham, maravilhoso, com aquela comidinha tão maravilhosa, né? Que não aham, importa no rótulo que ele era aquele vinho, com aquele momento, com aquela comidinha e com é. aquelas pessoas que a gente tinha convivido o dia inteiro caminhando pelo campo, né? E até hoje eu me lembro Então, disso, gente. naquele jantar que você fez presencial em 2021, que nós levamos o Brunello, os vinhos que você levou da Casa Geraldo eram vinhos maravilhosos também. Eu adorei aqueles Você vinhos. viu? Você viu? Eu tinha também visitado lá, né, naquela época, e eu trouxe, principalmente É, para a gente desmistificar, né, essa questão dos vinhos brasileiros ou dos vinhos, né, que a gente às vezes sim. coloca aí Vinhos alguns brasileiros maravilhosos. conceitos, É, né? Não, foi muito, muito bom, sim, porque teve os vinhos do jantar, né, para o pessoal entender, teve os vinhos do jantar que eu levei, que eram, na verdade, acho que eu levei 5 vinhos para o jantar, se não me engano, é, 4, é. 5, né, porque a gente fez o jantar harmonizado. Só que também Isso. era permitido que quem quisesse levar as garrafas que quisesse para a gente também degustar, né? Eu lembro que você não levou só o Brunello, você levou também um vinho, foi um Eu levei um de Sauternes, não foi? sobremesa, eu levei um de Um sobremesa. sobremesa e um vinho do Porto. E um vinho do Porto também. Então, assim, isso é Uhum. legal, porque assim, geralmente quando eu for negociar o nosso jantar, eu sempre peço para o restaurante permitir que a gente leve também aquilo que a gente quiser, fora os vinhos que eu já organizo, que a gente possa ter esse momento de compartilhar, né? Vinhos que a gente queira Uhum. com as nossas amigas. Porque, afinal de contas, é o nosso encontro de amigas, né? É o nosso encontro de castalha. Célia, eu Não, não mas são sei, maravilhosos. São maravilhosos. eu acho que tem mais uma coisa que São eu maravilhosos. gostaria de falar também, antes da gente terminar, é o seguinte, é a bondade também das mulheres do vinho, porque a Célia está sempre lá no grupo, ela fala, mas eu não estou participando muito das quintas-feiras. Sim, as quintas-feiras são o momento onde a gente pode fazer nosso treino do vinho, mas não é assim obrigatório participar de todas as quintas-feiras, participa quando pode, quando dá, né? Célia participou bastante, né, no começo também, você já está no curso há mais de 4 anos, então, assim, é É. livre a participação, mas uma coisa que é legal é que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, e lá a gente compartilha muitas coisas. E a Célia está sempre compartilhando as fotos das harmonizações que ela faz e também as receitas. Isso é que é legal. Ela está sempre mandando para a galera as receitas, não só ela, as outras meninas também mandam, né? Mas as receitas também, para quem quiser ali, de molhos, né? De receitas do que você fez, ou de molhos, de coisas aí bem legais para a gente também evoluir nessa parte, né, de receitas. Eu não ensino, eu não sou chefe de cozinha, eu não ensino a cozinhar, mas eu ensino que a gente pode sim aprender as receitas e a gente precisa olhar para essas receitas se a gente quer arrasar harmonizando, né? Agora, para finalizar, conta para a gente o que você fez hoje aí para o seu almoço, para a sua harmonização. Mostra o vinho que você está Eu degustando. Que achava vinho que você está? que. Depois eu vou tentar colocar no Instagram, é que deu um probleminha aqui, eu não consegui colocar ainda. Mas que vinho Mas eu que queria. você falou que está com Eu, uma uva nova, né? Você falou que está com uma uva nova. eu Então, para queria, finalizar, eu conta queria para a ver um gente vinho a uva de uma uva que eu não conhecia ainda e queria fazer uma harmonização. tá. Eu ia fazer um. Eu fiz uma massa, né? Um rigatone, mas eu fiz um molho de tomate com carne que, e um pouquinho de vinho para deglaçar o fundo da panela. Aí eu abri um vinho que eu tenho aqui, que é um italiano, da uva Dolcetto d'Alba. Uhum. Eu tinha curiosidade de abrir esse vinho, né? E eu achava, e pelo que eu li a respeito, eu achava que ele seria muito seco.
Mas não, ele é um vinho delicioso, bem frutado. E na hora que eu deglacei lá o fundo da panela com ele, primeiro eu senti, né? Eu coloquei um pouquinho no copo e senti os aromas iniciais, tudo. É um vinho bem frutado mesmo. Mas na hora que eu deglacei lá a carne com o vinho, já é um aroma também delicioso que exalou, né? Então, na comida também você sente os aromas, viu, Lilian? Não é só na taça, não. Sim, olha que E interessante. aí deixei evaporar bem, né? Daí coloquei lá o meu molho de tomate, tudo. Enfim, terminei a receita. E eu comi, eu almocei essa comida aí e tomei o dolceto enquanto eu estava almoçando e gostei muito da combinação. Ficou muito bom mesmo. Então é uma uva que eu tinha vontade de conhecer. Já fazia tempo que eu tinha essa garrafa de vinho, mas não tinha aberto ainda. Não tinha Então tem alguns vinhos tido a que oportunidade. não que eu esteja esperando uma ocasião especial, mas pelo menos eu quero fazer um prato que eu acho que vai harmonizar com o vinho, sabe? Uhum. E essa foi uma Isso é experiência bem legal. bacana, eu gostei bastante. É. Olha E é só, um então, molho simples, né? Um molho de todo dia. e Mas muitas eu vezes, gente, é isso que eu acho que isso que a Célia está passando é super importante. Você não precisa, para arrasar com a sua harmonização, eu achei que você arrasou aqui. Eu estou vendo a foto que ela mandou para o nosso grupo das alunas, eu estou vendo a sua foto aqui, ó. E ela arrasou por quê? Pode ser uma comida simples, um prato simples, não precisa ser uma coisa super sofisticada, pode ser do dia a dia para você arrasar. Mas olha que bonitinho, ela colocou numa apresentação bonita, no prato bonito, né, de um jeito bonito. Olha, eu acho que harmonizou até seu prato com o rótulo do vinho. Você fez uma o que eu achei harmonização interessante visual é que o do vinho prato harmonizou tanto com a carne como com o molho de tomate, com ao molho mesmo de tempo. tomate, né? Tá É. vendo? Então, isso aqui é arrasar harmonizando vinhos, hein? E olha lá. E a etiqueta, ó, o rótulo do vinho tem uma parte assim vermelhinha, tal, o prato tem uma parte vermelhinha também. É tudo, é um conjunto da obra, né? Que a gente fala, porque tudo isso É faz uma parte característica. faz parte do prazer sensorial, né? E isso é gostoso que você pode fazer para você mesma no seu dia a dia, não precisa ficar esperando, É. né? Chegar aquele dia perfeito e tal, e não sei o quê. Porque quando a gente sabe harmonizar, a gente harmoniza até nos pequenos momentos da nossa vida, né? É muito legal isso. Célia, se você quiser concluir com mais alguma coisa, um recado para as meninas que estão assistindo a gente, para as meninas que estão com dúvidas se querem entrar aqui para o nosso mundo das mulheres do vinho, deixa o seu recado aí que eu quero te agradecer muito. Hoje é sábado, né? Ah, e hoje à noite tem aula de degustação e harmonização na prática, hoje à noite pelo meu YouTube, tá? Eu vou fazer a última Ah, aula tá. da jornada, vai ser hoje à noite às 8h30 da noite, tá? Então já fica o convite para todo mundo aqui. Mas, Célia, dá o Tá seu bom. recado aí final e vamos que vamos. Não, eu penso assim, se as pessoas que estão participando aí dessa jornada, elas realmente gostam de vinho, elas querem aprender mais, como eu aprendi, eu acho que elas estão no caminho certo, elas vão fazer uma ótima escolha, né? Eu acho que é um ótimo investimento. E, e assim, e por uma coisa prazerosa, né? Às vezes a gente se vê. Isso a pandemia teve de bom, porque sobrou um tempo para a gente dedicar um pouco às coisas prazerosas, aquilo que no dia a dia corrido da vida presencial, a gente fala que nunca tem tempo. E de repente na pandemia a gente descobriu que tinha um espaço para isso e começou a se dedicar a isso. E é muito bacana, tanto é que continua, tanta coisa que era boa continua acontecendo pelo mundo virtual, né? E bebida, que é uma coisa que você pensa, hoje em dia ir para um restaurante jantar, tomar uma garrafa de vinho, não é como era no meu tempo, quando eu tinha 25 anos. Aí você fala, eu não vou beber porque eu vou dirigir. Eu não vou beber, correr o risco de ter que fazer um teste de bafômetro. Então, quando você tem essa oportunidade de participar dessas coisas virtuais, principalmente com relação ao vinho, eu acho que, assim, vai de encontro à facilidade, né, para a pessoa colocar isso em prática. Então, é tudo de bom, mas é para quem realmente gosta muito mesmo do assunto
vai poder se aprofundar, ampliar muito o leque. Eu sempre falo assim, que eu ampliei muito o horizonte, e aquilo que você falou, não tem fim, porque toda vez você acaba descobrindo, ou por meio das colegas da Castalho, ou a experiência de alguém, você acaba descobrindo uma uva nova, que nem aquela Verdejo que nós provamos o ano passado, aquele vinho que foi surpreendente, um vinho branco que harmoniza extremamente bem com carne, que ninguém imagina. De repente a gente descobre uma coisa dessa. Numa outra experiência, quando eu estava de férias, eu lembro que eu fiz uma massa também bem simples, mas com um molho de cogumelos, e abri um vinho que harmonizou muito bem com essas coisas terrosas, foi uma experiência bem bacana. O de hoje foi uma experiência bacana. Outro dia eu tinha aqui no final do ano um Pinot Noir de 2017. Eu falei, eu acho que Pinot Noir não é um vinho assim para ficar guardando tanto tempo. Eu abri e me surpreendi com aquele Pinot Noir, que eu achei ele diferente de todos os outros Pinot Noir que eu já havia aberto anteriormente. No finalzinho só que eu percebi que ele tinha um resíduo, acho que ele de estar guardado, mas foi uma experiência bem gratificante. Então eu acho que se a pessoa gosta, olha, ela vai passar a gostar cada vez mais e vai ter esse retorno para si mesma, né? Porque se a pessoa gosta, ela gosta de fazer as experiências e ela vai ficar satisfeita com o resultado das experiências. E eu acho que é valioso isso, sabe? Ai, fico feliz, Eu gosto Célia, de muito. saber que tudo isso aconteceu para você. Fico feliz também de te Tem tempo, conhecer, né, de ter Lívia? tido a oportunidade também de te conhecer no presencial também, já 2 vezes que a gente se encontra, né? No É. presencial, foi muito legal também, as meninas adoram também. Inclusive me pedem Presencial mais é maravilhoso, presenciais. né? Presencial é assim, um dia de princesa, né, Lívia? É o nosso dia, né? O dia que a gente merece, né? É Presencial é verdade. E uma coisa maravilhoso. legal, e uma última coisa legal também que eu acho que é boa a gente realçar, que é isso que você falou também. Uma vez que a gente aprende sim, vamos fazer um curso, vamos aprender. Vocês aprendem, mas vocês aprendem uma vez, mas não desaprende mais, né? Usa isso para a vida inteira. Como você falou, bem falou aí Na mesmo, verdade, né? você aprende o que você precisa aprender para fazer diversas experiências, né? Acho que você já deve ter explicado para elas a respeito dos 6 mundos do vinho. Então, você aprende aquilo que você vai precisar para fazer experiências com qualquer vinho desses mundos aí, que a Lilian já deve ter apresentado, né, para vocês. E E nunca mais você não tem desaprende, né? não tem fim. E o bacana também é aquilo que... eu da mesma forma que eu aprecio os vinhos que nós falamos aqui, os vinhos mais sofisticados, mais caros e tudo mais, mas se é o dia que eu estou aqui e quero tomar um vinhozinho eu mesma, e abro um vinho aqui que custa R$ 40, R$ 50, eu abro com a mesma satisfação, tenho a mesma satisfação em tomar aquele vinho, sabe? E a gente já aprendeu na Castalha também a escolher muitos vinhos bons que custam pouco, né? E a gente até faz uma listinha lá, porque são vinhos que vale a pena, os vinhos de entrada e tudo mais. Então, eu acho que só tem a ganhar. Só vai contribuir, só vai ajudar a expandir aí o conhecimento e as boas realizações. Obrigada por tudo, obrigada pelo seu tempo. E meninas, vamos lá, né? Queremos mais mulheres do vinho com a gente aqui, né? Então é isso. Segunda-feira se preparem que vocês vão ter a oportunidade de fazer parte aqui da Castalha Mulheres do Vinho e se juntar a essas mulheres lindas e maravilhosas. Segunda-feira também vou fazer entrevista com a Nelly também, então fiquem atentas. Aí nós vamos ter bastante entrevista aqui para a gente poder Já acabou conversar o um seu pouco. tempo, Lívia? Oi? Acabou? Acabou, podemos acabar já. Você quer concluir alguma Não, coisa mais? Pode falar. no final do ano, nós fizemos um evento lá na empresa, no banco, né? Uma coisa de final de ano. E foi tão bom assim, porque nós fizemos um almoço sem vinho, mas nesses locais que fazem agora o happy hour do vinho, né? Foi muito bacana, mas era almoço do banco, não podia tomar alcoólica, tudo bem, tudo bem. Mas daí nós voltamos lá antes do Natal mesmo, com algumas colegas que não entendiam nada de vinho. Inclusive uma moça que, quando eu falei que eu participava disso, no início ela foi
assim, contra a ideia e tudo mais, mas ela foi. Aí eu, na hora que serviram os vinhos, eu me sentei perto dela e comecei a explicar para ela, na ordem ali, o tipo de vinho, de corpo. E ela foi gostando, ela foi experimentando, assim, e no final, no final foi surpreendente, porque o vinho que ela mais gostou foi o Taná. Que eu mais... Aí eu falei para ela, Ana, você não é fraca não, viu? Você... Pra quem não Eu gostava de nada, falei, Ana, adoro. você é uma caixinha de surpresas. Eu falei, Taná não é para amadores. Taná não é para amadores, amiga. Você tá com o DNA do vinho aí, não tá sabendo. Mas foi E olha só que interessante, gente. A Célia virou referência de vinhos para as amigas. Já o pior tava que eu cheguei, eu queria que me ensinasse. Eu sou professora, eu não vou ensinar nada, eu vou só dar umas diquinhas aqui. Mas foi bem legal também, provei um vinho branco lá que eu adorei, até quero comprar esse vinho e depois falar com vocês. Mas é legal, porque quando isso acontece, é assim, você realmente vira uma referência de vinhos, porque eu sei que às vezes a gente é meio assim, eu sei, é uma coisa feminina, né? Ai, não, eu não sei tanto assim ainda, ai, não, eu não sei, então, eu sei que eu também faço isso, ai, meu Deus, né? Mas na verdade, a gente que está dentro aqui do nosso mundo paralelo, por isso que eu falo que é um mundo paralelo, o mundo lá fora, vocês não imaginam, o mundo lá fora não sabe nada disso que rola aqui dentro. Vocês sabem é muito. E aí, na hora que vocês saem para a vida e saem para o mundo lá fora, é que vocês começam a perceber que tudo que vocês sabem é muito, 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 muito mais, né, do que o mundo lá fora sabe. As mulheres do mundo normal não sabem essas coisas. E vocês, por isso, viram aí as referências, né? Viram aí as embaixadoras do nosso mundo paralelo aqui, das mulheres do vinho. Parabéns, Célia, parabéns. Nesse grupo aí que nós fomos, nesse evento aí, tem uma moça que ela viaja muito e ela gosta de vinho e nas viagens que ela faz, ela aprende um pouco sobre vinho, naquelas degustações de turismo e tudo mais, e acaba comprando até vinhos caros. Mas, por exemplo, ela falou assim para mim, eu não consigo sentir os aromas, né? E ela é aquela pessoa que tem tanta vivência com viagens e tudo mais, agora mesmo ela vai fazer mais uma para a Espanha. E ela fala, mas eu prefiro tomar só o vinho tinto, sabe? Eu acho triste uma pessoa que gosta tanto de vinho não ter isso, não conseguir perceber que ela pode ampliar muito se ela der uma oportunidade para o vinho branco, para o vinho rosé, para o espumante, nível né? de consciência, né, Célia? É nível de consciência, isso é a típica coisa que não adianta você querer colocar na cabeça da pessoa, ela vai ter que aprender por conta própria. A única coisa que dá pena na gente, porque, sabe, ela está jogando prazer, ela tá jogando fora uma grande parte do prazer que ela poderia ter com os vinhos. Isso que dá pena em nós, porque a gente sabe que ela só está só em um mundo do vinho, ela está perdendo mais 5 mundos dos vinhos que ela está jogando fora. E se ela vai para a Espanha, ela vai ter essa sensação de ter jogado fora também dinheiro. Por quê? Porque a Espanha tem, os vinhos rosés na Espanha, até homem gosta de vinho rosé. Rosé é coisa de mulher. É nada. Vai tomar um vinho rosé espanhol, vai saber tomar um vinho. E os fortificados de Jerez? E os fortificados? Fora os doces de sobremesa, tem até a Sveine na Espanha. E aí ela está jogando fora o prazer dela, porque ela mesma está se restringindo a todo mundo. Ela tá desses também e não sabe. Ela mesma está fechando a porta. Às vezes o pessoal fala assim, mas o pessoal não me deixa. Não, é você mesmo que não está se permitindo abrir as portas para 6 mundos dos vinhos. Eu não estou dizendo que você tem que gostar de todos, tá? Não precisa gostar de todos. Mas se você não souber experimentar todos, como é que você vai saber se gosta ou não gosta? Né? Mas eu me vejo nela no passado, né? Que eu também, se não tivesse entrado na Castalha, não tivesse assistido aulas a respeito do branco, do rosé, com todo aquele detalhe que nós tivemos, eu não teria entrado nesse mundo. Eu acho que para ela falta essa oportunidade também. Mas você sabe que eu acho que isso é uma coisa também que o marketing e a mentalidade aqui colocou isso na nossa cabeça. Primeiro, pichavam as mulheres de só gostar de vinho docinho e vinho ruim. Aí, de tanto falar isso na nossa cabeça e falarem que vinho bom era vinho tinto, agora parece que foi lá para o outro lado, né? 880.
Agora parece que, ai não, então se eu não gostar de vinho tinto, eu sou uma mulher de mau gosto, eu só gosto de vinho ruim. Então agora eu só gosto de vinho tinto, né? E não é nem uma coisa nem outra, na verdade, Mas, picharam muito isso, e se você fica perdida aí fora, justamente você cai nessa armadilha. De agora, eu vejo um monte de mulher agora que só gosta de vinho tinto. Eu falei, mas o que aconteceu agora? mas, Só existe vinho tinto agora? nessa fase, eu entendo o seguinte. Na verdade, no fundo, elas não têm tanta culpa, porque é falta de conhecimento. A partir do Não é momento que a culpa pessoa dela. começa a ter o conhecimento, ela se dá o direito de fazer as experiências e ela começa a fazer as descobertas, entende? Justamente, não é culpa delas, não é culpa delas, não é É, nossa culpa, porque é, a gente está fora, a gente está fora desse olhar das mulheres do vinho. Então, lá fora, a gente é muito levada ao vento, né? Então, tem hora que é só vinho rosé, é por moda, tem muito modismo nisso, né? E aí a gente está muito ali solta, né? Então, não é nossa culpa, não. Eu estou justamente é, dizendo isso. Muitas vezes é porque primeiro picham a gente de um lado, aí depois falam que agora é só vinho tinto, aí depois falam que é vinho tal. Se você não tem um fundamento, você é que nem um iceberg, você só está vendo a ponta do iceberg, né? Quando você começa a entrar para o mundo aqui das castelhanas, você começa a baixar o nível aqui, começa a ver que tem muito mais coisa para baixo, né? Do é, iceberg do que só aquela pontinha. E claro que você tem liberdade para decidir depois, tomar as decisões do que você gosta ou não gosta, mas realmente você ter tantos vinhos, né, tão maravilhosos para você provar, depois decidir qual que você gosta ou não, eu acho que é muito libertador, né? É muito libertador. E é, você poder fazer isso por você mesma, né? E é. vivenciar a experiência. De repente tem. Gente, vivenciar a experiência não é só positiva, não. Tem hora que dá ruim, né? né? Tem hora que dá ruim, É. como a Sandra falou, mas não faz mal que deu ruim. É melhor dar ruim entre nós, mulheres aqui dentro, e aí a gente já sabe e não passa feio aí fora, né? Então não tem importância dar ruim. Pode ter dado ruim com aquela experiência, mas ainda tem o resto da garrafa, né, Lilian? Eu sempre falo assim, qual o pior que pode acontecer se deu ruim? Ué, cozinha com vinho, faz um risoto, convida o inimigo, em vez de compartilhar o vinho com as amigas, convida a inimiga para compartilhar. Não. Se aquela experiência não deu certo, ainda tem bastante vinho na garrafa. Faz outra que dê certo. É, exatamente, não. Esse medo, ele é um medo até. É um medo normal também, não é nossa culpa, né? O medo faz parte da nossa vida, né? O receio, o medo de É. errar e tal. Mas quando a gente Mas começa eu a acho que pensar o que é o pior que pode acontecer, a gente dá risada, porque o que é pior que acontecer? Troca de harmonização. Ou vai com é, vinho ruim mesmo. Ou, assim, é só uma garrafa, gente. Uma garrafa só tem 4 taças, acaba rápido também. Você não vai ficar sofrendo a vida é. inteira, né? Não, é Então tá bom. engraçado. Mas é isso, Célia. Obrigada. Sempre um prazer conversar com você. Sempre um prazer conversar com as Sim. meninas, né? Com você especialmente é muito querida, viu? Obrigada, obrigada Obrigada. pelo seu tempo, Muito bem. obrigada por, né, por estar com a gente. Obrigada por ajudar e as outras meninas também que às vezes estão aí numa dúvida. Não adianta me escutar, né? Às vezes eu sou suspeita, né? É legal mesmo poder escutar de vocês aí também, essas vitórias, né? Coisas Também que para vocês já seguir um pouquinho, conquistaram. pegar o depoimento delas e vai ser como o meu, você vai ver. É isso mesmo. E assim, eu quero que você arrase muito harmonizando seus vinhos esse ano de 2024, com todos os tipos de uvas que você quiser. Tá bom? Tá bom. Eu vou te Beijo contar. grande e a gente se Um vê lá beijo. na Castalha, no online e no presencial. Tá bom? Beijo, meninas. Não, a Quem gente esteve vê aqui. acompanhando com a gente também aqui. Tá bom sábado para vocês, mas à noite a gente se vê de novo. Tchau. Tá bem, Beijo. Lilian. Um beijo. Tá. Obrigada também pela oportunidade. Tchau, tchau.